A gente volta a falar agora da reforma ministerial. Agora há pouco, Ciro Nogueira, senador, aceitou o convite para assumir a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que também há pouco nas redes sociais confirmou que vai para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni. Essas imagens, olha só, foram feitas agora há pouco, no momento em que Ciro Nogueira deixou o Palácio do Planalto após a reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Essa troca ministerial acontece na menor taxa de popularidade do presidente, segundo as pesquisas. É uma tentativa de aproximação com o Congresso e com outras instituições como o Supremo Tribunal Federal. Então, é um rearranjo ali em Brasília, na esplanada dos ministérios, especificamente dentro do Palácio do Planalto. E é sobre isso, a chegada do Centrão também, a cúpula do poder de Jair Bolsonaro, que a gente vai conversar agora com um cientista político, também sócio da Arco Advice, o Lucas de Aragão. Lucas, bem-vindo ao Live. Obrigado, bom dia Marcela, bom dia Daniel, prazer falar com vocês. Lucas, vamos detalhar qual a importância, porque ali no começo o presidente Jair Bolsonaro disse que era uma pequena reforma ministerial, mas não dá para a gente considerar a chegada do Centrão, de um expoente tão de alta liderança como Ciro Nogueira dentro do Congresso Nacional, como uma pequena mudança, assumindo a Casa Civil. Qual a diferença de Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil para os anteriores do governo Jair Bolsonaro? Olha, não é pequeno, de fato é uma mudança muito grande, muito importante para o governo. A Casa Civil é muito simbólica, né? Se a gente olhar para governos passados, a gente teve nomes emblemáticos ali que são muito leais aos presidentes ocupando essa posição. Pedro Parente com Fernando Henrique Cardoso, Zé Dirceu, Dilma com Lula, Aloysio Mercadante com a Dilma, Eliseu Padilha com Temer. Então é um cargo muito importante, é como se fosse o CEO do governo, é o ministro que organiza todas as conversas interministeriais e eventualmente pode fazer também, dependendo do seu perfil, esse meio de campo com o Congresso Nacional, apesar de ser uma responsabilidade, essa articulação da Secretaria de Governo. O que muda? A gente tem pela primeira vez dentro do Palácio um ministro que vem do Senado Federal. A esplanada dos ministérios tem alguns ministros que vieram da Câmara, como Fábio Faria, da Telecomunicação, a Tereza Cristina na Agricultura, a própria Flávia Arruda. Agora, o Ciro, ele é uma decisão pessoal do presidente, a Flávia Arruda não foi. A Flávia Arruda foi uma sugestão de alguns membros ali da Câmara dos Deputados, como o próprio Arthur Lira, o Marcelo Ramos, na época, quando ainda estava tudo bem ali entre ele e o Bolsonaro. E a vinda do Ciro Nogueira tem algumas consequências práticas. Primeiro, a gente tem agora um ministro palaciano com cabeça muito pragmática na política, de olhar para o Congresso Nacional e que dá ali essa visão dentro do Palácio do Planalto, que era até agora recheado muito por generais e pessoas mais leais ali à visão ideológica do governo Bolsonaro. Agora, Lucas, esse movimento mostra também a angústia, o desespero do governo diante de uma popularidade baixa, de uma situação bastante complicada da gestão que foi feita e muito criticada e está sendo feita durante a pandemia. Agora, um ponto também é que o senador Ciro Nogueira, ele é um senador experiente, habilidoso e ele quer e impôs ali certamente algumas condições para estar à frente desse cargo, né? Entre elas, ele quer ter autonomia e também quer moderar o tom do governo federal. Você acha que vai ser possível isso? Olha, quem vai decidir isso é o presidente. Essa é uma resposta que depende muito do presidente, né? Não existe muita análise política que consiga prever a reação individual, humana, de um político. Agora, o Ciro, claro que ele tem diversas condições para assumir esse posto, né? Ele é diferente de outros ministros que topariam de qualquer forma só para ser ministro, ou qualquer outro político que veria isso num cargo para se expor mais, para ter uma força de imagem, uma força política, uma força eleitoral. O Ciro, ele vai justamente com algumas condições, porque ele tem um pragmatismo político, como o passado dele diz. Ele já esteve em governos de esquerda, já esteve em governos de centro, e agora no governo mais à direita, com o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente tem hoje no Congresso Nacional é uma Câmara onde a articulação do presidente funciona razoavelmente bem, funciona bem. O Arthur Lira faz um trabalho ali de suavizar as pautas para o presidente. Agora, no Senado está bem complicado. Existe até uma
uma falta de equilíbrio nas pautas entre Câmara e Senado. Se a gente olhar no último ano, foram inúmeras pautas que passaram numa casa e não em outra, como licenciamento ambiental, venda de terras para estrangeiros, BR do Mar, que é o marco da cabotagem, o marco das ferrovias. Então, o Ciro com certeza tem essas condições, pode ajudar na articulação, e eu tendo a achar que sim, o presidente fazendo essa movimentação tende a ser mais moderado no seu discurso. Agora, só o tempo vai dizer. Se ele não for, é muito fácil para o Ciro largar o barco. Olha só, a gente vai mostrar agora para você uma publicação nas redes sociais do Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil. Claro, tem a posse ainda, mas ele coloca ali uma foto em que justamente o Lucas Aragão falava de algumas personalidades que vieram da Câmara dos Deputados e ocupam postos essenciais na articulação também do governo Jair Bolsonaro. A gente tem ali Fábio Faria em uma ponta, ministro das Comunicações, ao lado dele o general Luiz Eduardo Ramos, que está indo para a Secretaria-Geral da Presidência. De amarelo, a ministra da Secretaria de Governo, que cuida oficialmente ali desse posto da articulação política, Flávia Arruda, Ciro Nogueira. E nessa reunião, olha só também quem participou, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que foi não só quem colocou a ministra Flávia Arruda ali, um dos principais articuladores para a chegada dela nesse posto de articulação política. Ô Lucas, queria ver com você, essa foto é muito representativa do que se tornou o governo de Jair Bolsonaro. Apesar de Fábio Faria não ser uma indicação ali do centrão, ser da cota pessoal do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem expoentes sim desse grupo de partidos que consegue dar hoje uma base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Como que a chegada de Ciro Nogueira pode destravar pautas que, ao contrário da Câmara, não avançam ali no Senado de Rodrigo Pacheco? Tem recado para o presidente do Senado também? Daniel, a realidade se impõe. E em Brasília a realidade sempre se impõe. Pode se impor um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas a realidade se impõe. Qual é a realidade? A gente tem um Congresso hiperfragmentado. Eu dizia já no início do governo Bolsonaro, em 2019, falei inúmeras vezes para clientes na televisão, que não dava para andar com pautas no Congresso sem negociar com o centrão. Você faz um ou faz outro. E agora a realidade se impôs. O presidente também faz essa movimentação olhando para 2022. Ele vai precisar ali de apoios partidários. Então ele faz essa movimentação para já trazer o PP para perto. O PP vai ser o grande aliado do presidente nessa chapa eleitoral. Quanto à sua pergunta, se o Ciro pode resolver os problemas do governo no Senado. Olha, resolver é uma palavra muito forte, né? O Ciro pode não fazer mágica ali no Senado, mas, sem dúvida alguma, ajuda, por diversos motivos. Primeiro, ele conhece o Senado. Segundo, ele é um político transversal, ele conversa com todas as áreas do Senado, com todos os setores do Senado, com todas as ideologias do Senado. O Senado se conversa, o Senado é transversal, enquanto está todo mundo batendo boca em rede social, se esgoelando aí por conta de ideologia política. No cafezinho da Câmara e no cafezinho do Senado, oposição e situação sentam à mesa e conversam e batem papo. O Ciro é transversal e fala com todos. Então, esse é algo que o presidente Bolsonaro e o governo pode, um fato que ele pode se beneficiar. Por último, ele é um senador do Nordeste, né? Então, isso ajuda muito na conversa com a regionalização do Senado, que é uma casa com muita presença do Norte e do Nordeste. São 3 por estado, diferente da Câmara, que é tudo proporcional, então tem uma presença regional muito forte. E por último, como eu disse antes, ele é do partido do Arthur Lira, então ele pode equilibrar as pautas que vêm da Câmara. Vai fazer milagre? Vai resolver tudo? Não, mas o Ciro tem uma inteligência política que pode dar alguns toques para o presidente e suavizar algumas pautas, porque tem assuntos importantes que estão no Senado, como o marco da cabotagem, marco das ferrovias, e assuntos que vão chegar no Senado, como essa reforma que a gente está vendo do imposto de renda e a reforma administrativa. Lucas, o governo se vê numa situação bastante vulnerável, né? Em relação também, ontem ele falou sobre o fundo eleitoral, teve que voltar atrás do discurso, dizendo que vetaria tudo, agora vai vetar em parte, se for possível, esse orçamento para os partidos e políticos. Também se vê aí tendo que colocar integrantes do Centrão, que ele tanto criticava durante a campanha de 2018, junto ali ao seu governo. Essa conta vai chegar?
Olha, Marcela, a conta ela é algo que está sempre sendo refeita nas negociações políticas. E a conta não é simplesmente... As pessoas acham que para articulação é simplesmente entregar cargo, entregar verba ali do orçamento, mas não é só isso. É um trabalho de inteligência, de ter ali soldados no chão fazendo uma captação do que um senador A quer, o que está irritando B, avançar a pauta de um grupo político, avançar a pauta de outro grupo político. Não é simplesmente uma conta no papel ali bonitinho, vai custar isso de cargo, isso de orçamento. Se fosse assim, era até mais fácil, mas é um jogo absolutamente uma engenharia muito complexa de interesses, de atenção, de cargos, de saber negociar a pauta, de tirar o pé. Com certeza o Centrão está se beneficiando dessa história. E para o Centrão é bom, porque os partidos do centro, eles querem ocupar influência dentro do executivo, querem sentar à mesa, querem poder de decisão. Então é um jogo de troca. O governo viu que não vai avançar sem esses partidos do centro, o centro esperou o governo chamar para dançar e agora está se beneficiando de toda essa engenharia. E também olhando para 2022, porque o presidente não quer se afastar do centro e dar espaço para que esses partidos, como o PP, o PRB, agora republicanos, né, ligado à Igreja Evangélica, o PL, do Marcelo Ramos, do deputado Marcelo Ramos, do Valdemar da Costa Neto, não quer que esses partidos eventualmente achem outro grupo político para apoiar em 2022. Como eu disse, a realidade em Brasília chega e a realidade é que nós temos um Congresso hiperfragmentado, são mais de 20 e poucos partidos do Congresso Nacional. Imagine só se a gente tem ideologia e pensamento político para 20 e poucos partidos no Congresso. Não temos, mas lá estão eles e é preciso negociar. O maior partido da Câmara, Marcelo, ele não tem nem 50 e poucos deputados, 50 e muitos deputados. Para aprovar uma PEC, são 308. Olha a engenharia, é um jogo de Lego ali para chegar ao número mágico de 308. Então, você precisa ser transversal e conversar com todos os partidos, ou com a maioria dos partidos. É por isso que essa busca pela governabilidade não pressiona tanto o mercado, que não sente essas mudanças? Olha, o mercado ele é frio, né? Principalmente o mercado estrangeiro. Os grandes atores do mercado financeiro aqui no Brasil, eu trabalho com mais de 100 bancos e fundos do mundo inteiro que nos contratam para análise política, eles são frios. Como é que eles olham? Eles olham, bom, a entrada do Ciro Nogueira tem algumas consequências, deve melhorar a agenda do Congresso, do governo no Congresso, a agenda o mercado gosta, o mercado não morre de amores pelo governo por conta dessas imprevisibilidades, por conta dessas cascas de banana que o governo às vezes joga para ele mesmo escorregar, mas de certa forma essa agenda, né, de diminuição do Estado, de modernização de marcos regulatórios, como foi com o saneamento, lei do gás, o mercado gosta. Quando ele olha para uma situação dessa, onde a sensação térmica é de que o Ciro pode abaixar um pouco a imprevisibilidade do governo e melhorar um pouco a interlocução, independente dos poréns, ele trata isso como algo positivo. Por quê? Porque o mercado tem uma coisa que ele odeia mais do que tudo, que é a imprevisibilidade. A entrada do Ciro passa uma sensação de que a imprevisibilidade do governo pode diminuir. O mercado tende a gostar dessa nomeação. A gente conversou com um cientista político e sócio da Arco Advice, Lucas Jaragão. Lucas, muito obrigada, até uma próxima. Obrigado, Marcela. Obrigado, Daniel.